Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à FABEM. Vamos dar início. Então, assim, eu peço que pegue os seus celulares, dá uma verificada se está em modo avião, tá? Para poder ficar no silencioso, que não atrapalhe neste momento, que a gente possa se entregar, né, ao Pai, as palavras que nós vamos receber aqui no nosso companheiro, né, que estudou para poder vir aqui nos brindar, né, com as suas palavras. Então, vamos tirar esse momento para nós nos encontrarmos com as palavras e com o Pai, tá? Agora vamos passar a palavra para a nossa amiga, para a nossa prece, para a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Jesus veio. Esse é o título. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância e que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiada profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa do pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para via nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, vamos fechar nossos olhos, nos entregarmos em oração ao Pai e vamos pedir ao Mestre Jesus, na realidade, agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui todos reunidos em nome dele, para que possamos aprender, que possamos reavaliar nossas trajetórias e acertarmos o nosso percurso rumo a teu reino. Senhor Jesus, fortalecei nossos anjos guardiões, para que possamos mantermos a sintonia com eles e assim caminharmos juntos ao teu encontro. Que assim seja, Senhor. Então agora nós vamos passar para a nossa palestra pública, O Reino dos Céus, com o nosso irmão
Paulo Henrique. Seja bem-vindo mais uma vez à casa. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação poder colaborar com essas tardes doutrinárias e filosóficas dessa comunidade espírita, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E para a gente é sempre uma visão nova de um assunto que muitas vezes já está exposto, uma vez que o Espiritismo não traz nenhuma notícia que seja estranha ao conteúdo de Jesus, na verdade, um resgate do ensino de Jesus, mas amplia com recursos filosóficos, científicos e religiosos, dando um enfoque um pouco mais avançado com relação a esses temas que ficam expostos de maneira muito restrita sob a ótica de outros que têm a fé diferente da nossa espírita. Embora não seja inválido, mas peca no sentido de dar um alcance mais benéfico, mais produtivo, mais terapêutico, de integração às vidas daqueles que buscam se integrar a Jesus, se integrar a Deus e conhecer as suas leis. Então, nesse sentido, quando Jesus esteve à Terra falando a respeito do reino dos céus, ele usou uma linguagem muito desconhecida, estranha para as pessoas daquela época, que não tinham conhecimento da astronomia no sentido acadêmico, se tinha no sentido popular. Mas ele usou exatamente uma referência no sentido popular, porque cabe ao cristianismo popularizar, tornar acessíveis as informações, se bem que ela é de ordem altamente intelectual, mas o papel é pormenorizar, detalhar, simplificar. E Jesus, então, usou como referência uma questão que era muito comum nos judeus daquela época: olhar para o céu, ver os pontos em que apontavam que, na verdade, a direção da vida estava no céu e não na terra. Então, ele falou, né, que buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será dado como consequência. E outra vez ele falou: o reino dos céus está dentro de vós. Então, se nós formos analisar na questão da astronomia, o reino dos céus é algo que é infinito para estar dentro de nós, né? Com os sistemas solares, com os planetas, com as galáxias, com seus 200 bilhões de sóis ou 200 bilhões de sistemas solares, e são mais outros bilhares de sistemas solares e galáxias, e que, segundo os astrônomos, o céu que nós vemos à noite cabe na cabeça de uma pontinha do alfinete, porque nós não temos noção de infinito. O infinito é algo que para a gente tem limite, tem borda, tem fim, quando na verdade o infinito e a que a divindade se refere, a que Jesus se referia, é o infinito que não tem fim. É algo inimaginável. Logo, não caberia dentro de nós. Mas ele afirmou que o reino dos céus, né, estaria dentro de nós, ou dentro de vós. Nesse sentido, a gente entende que o reino dos céus ele pode se apresentar em algumas variações. A primeira delas, que é a mais popular, é que as pessoas procuram o reino dos céus como um lugar para ir, ficar e estar. E coloca o reino dos céus como a primeira preocupação, a prioridade da criatura na Terra, que se espiritualiza, se diviniza ou se cristianiza, ou no nosso caso, se espiritualiza. O reino dos céus se torna então um local de pretensão de se chegar, mesmo sem se saber como se deve chegar lá, como se pode chegar lá. Na verdade, esse reino dos céus que Jesus se refere são as colônias espirituais, são as cidades espirituais, são os postos de socorro espirituais, né? São as casas transitórias que existem no mundo espiritual e que migram de um ponto para outro para socorrer aos encarnados e também para socorrer os desencarnados que estão na erraticidade ou que estão desorientados no mundo espiritual, ainda presos aos apetites e às paixões e às preferências de quando estavam na Terra. Então, logicamente, que esse reino dos céus, ele serve de ponto de referência
para aqueles que precisam se localizar no mundo espiritual, dado que o céu é algo infinito, no sentido da astronomia, e que seria difícil eles compreenderem. Então, se cria, de forma reduzida, uma referência com todo esse aparato espiritual que existe, e que nós temos como principal expositor, né, a colônia espiritual Nosso Lar. Mas são centenas, milhares, bilhares de pontos de referência espirituais. Então, logicamente, que é um local onde aqueles que procuram se conduzir de acordo com as leis do nosso Pai Celestial, para que assim criem harmonia interior, e nessa harmonia interior, ao desencarnarem, se deparem com essas colônias espirituais, que são ponto de repouso, de refazimento, né, de se restabelecer um contato com o mundo espiritual, que é o nosso mundo real, né, o nosso mundo que nós supomos ser o mundo verdadeiro, é sempre um mundo em transição, de modificação de valores, de ampliação de valores, de enriquecimento de valores. Então, o mundo que Jesus se referia como reino dos céus é esse mundo real, em que o mundo material está se adaptando e trazendo a sua realidade passo a passo para enriquecer e transformar e tornar semelhante a esse reino dos céus espiritual a nossa vida aqui na Terra. E há também uma outra questão dessa abordagem desse reino espiritual ou do reino dos céus que nós buscamos. Porque há também os embaixadores do reino dos céus que vêm até a terra, como Jesus veio dar notícia do reino, que ele não apenas representava, mas que ele exemplificava, através das diversas ações e intervenções que ele fez, em benefício da maioria das pessoas aqui na Terra, que na época não tinha noção, a não ser aquela primeira e rudimentar informação a respeito daquele popular modo de enxergar o reino dos céus. Então, ele trouxe uma série de condutas, como o amor, que deveria ser um salvo-conduto para aqueles que na Terra estivesse ainda em regime de compreensão da questão espiritual, e que ele deveria não apenas se amparar nesse amor, mas se alimentar desse amor, se conduzir nesse amor, e construir o seu destino através desse amor, para poder se manter em sintonia no mundo espiritual ou no reino dos céus, para que assim ele tivesse, então, o merecimento de habitar o reino dos céus. Mas também colocou outras questões fundamentais, todas elas derivadas do amor, para que se pudesse estabelecer conexão ou sintonia, ou reestabelecer conexão ou sintonia enquanto encarnado ou desencarnado com o reino dos céus, através da prática da caridade. E que essa caridade, na verdade, ela também faz parte desse salvo-conduto para que a gente tenha acesso ao reino dos céus, né? Que é a bondade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Sem esse tipo de providência comportamental, fica improvável se conseguir uma garantia no mundo espiritual ou no reino dos céus, com segurança, com equilíbrio, com tranquilidade daqueles que têm a consciência tranquila e que sabem que cumpriram o seu papel espiritual aqui na Terra enquanto filho de Deus em evolução. Então, logicamente, não há um prêmio, não há uma predileção, não há um privilégio para quem quer que seja. Todos têm a mesma oportunidade de se sintonizar ou ressignificar a sua vida para que possa, então, manter ou rebuscar essa sintonia com o reino dos céus. Então, Jesus, que foi esse mensageiro, na verdade, ele também estava representando diversos outros mensageiros que estiveram na Terra, né? E que ou despertaram enquanto estava encarnado, ou já chegaram no cumprimento da sua missão, né? O Dr. Bezerra de Menezes, que dá nome a essa instituição de amor e caridade e oração, ele foi um desses que, representando o reino dos céus, só assumiu a sua postura de missão aos 53 anos, se não me engano, mais de 50 anos de idade, né? Depois de passar por uma série de experiências, depois de, inclusive, trabalhar na parte política do Brasil colonial, né? E já era médico de formação, mas foi oficial do Exército Brasileiro, do Exército Imperial na época, depois deu baixa e foi trabalhar apenas como médico e começou a clinicar. Quando ele fez o seu auto de fé no Espiritismo, na cidade de São Cristóvão, no Paço, no Rio de Janeiro, ele
já estava convencido da realidade desse reino dos céus. E quando ele faz a proclamação dele, assumindo como espírita convicto nesse resgate da informação trazida por Jesus em consonância com o espiritismo, ele tinha completa convicção que não era algo provisório, que ele não daria um passo atrás depois de fazer sua opção. E ele, então, faz esse auto de fé na cidade do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, e, com isso, ele começa o seu trabalho de apostolado, porque ele é considerado um apóstolo de Jesus aqui na Terra, pelo trabalho que ele realizou no sentido de quase que reproduzir os feitos de Jesus. Como médico, ele curou muitas pessoas, como caridoso, ele atendeu a muitas pessoas gratuitamente, né? Inclusive deixando em segundo plano a sua família, chegando à culminância de desencarnar na pobreza, sendo que aqueles a quem ele auxiliou é que ia de maneira anônima e discreta depositar os seus pequenos haveres sob o seu travesseiro para que a própria família dele pudesse assim sustentar. Então ele foi, no sentido completo da palavra, um verdadeiro missionário de Jesus aqui na Terra, reproduzindo ou despertando nas criaturas, através do exemplo dele, esse reino dos céus. Então, logo, a questão do reino dos céus não é uma questão de gratuidade, mas uma questão de oferta de informação, de oportunidade de assimilação e de vivência para transformar a criatura para entrar em condições de ter acesso a esse reino dos céus. Então, quando Jesus afirma o reino dos céus está dentro de vós, aí ele traz uma terceira abordagem, e essa mais importante, porque transfere, desperta, oferece, aponta de que o reino dos céus não está fora de nós, mas está dentro de nós. Não no sentido da visão, da definição da astronomia e do infinito do universo, mas de que essa demonstração, essa condição mínima do reino dos céus, se encontrando dentro de nós, nós precisaríamos, então, despertá-la, acordá-la, para que, então, nós pudéssemos nos sintonizar com esse verdadeiro reino celeste, que é o reino dos céus. Então, Jesus, quando se refere a esse reino dos céus que está dentro de nós, ele se referia, logicamente, a virtudes, à bondade, ao comportamento inspirado através dele, né? Por isso nós somos cristãos, né? E por isso também nós somos espíritas, com o esclarecimento espírita da orientação, da necessidade de nós não apenas nos cristianizarmos, mas, sobretudo, nos espiritualizarmos, né? Porque cristianizar não é igrejificar, cristianizar é absorver os ensinos de Jesus, né? E espiritualizar não é simplesmente absorver os princípios espíritas. Deus não vai ficar de forma nenhuma zangada se a gente não souber de cor os princípios do espiritismo, mas muito pelo contrário. Ele vai saber que espiritualmente, o que foi que nós fizemos enquanto seus filhos, dentro de nossas possibilidades, no sentido de espiritualizarmos. É o que prepondera no mundo espiritual. Não é ser religioso, não é ser espírita, é ser espiritualizado. Então, nesse sentido, quando nós nos deparamos com as orientações espirituais, falando a respeito da espiritualização do ser, que equivale o mesmo desse reino dos céus, que Jesus apontou essa possibilidade que está em germe dentro de nós, nos apontam os benfeitores espirituais que essas virtudes elas precisam ser comparadas também com as imperfeições. O que eu contenho? O que me representa? Qual é a minha manifestação diante das experiências, dos desafios, dos obstáculos da vida? Como eu me comporto? Independente de ter religião, independente de qualquer profissão, independente de ser cristão, independente de ser espírita. Porque, na verdade, o reino dos céus é tudo aquilo que mora dentro de nós. Esse é o reino dos céus. Para fazer sintonia, então, realmente com o mundo espiritual. Então, se a recomendação dos amigos espirituais, sobretudo do benfeitor espiritual Vicente de Paulo, que responde a Allan Kardec com relação da definição da caridade conforme a compreenderia Jesus, né? Bondade para com todos, indulgência com as alheias imperfeições e perdão das ofensas. Então, se eu tenho dificuldade de ter bondade para com todos, se eu me restringo ao meu grupo familiar, ao meu grupo exclusivo de amigos, como é que eu posso entrar em sintonia com esse reino dos céus? Porque ele é ilimitado. Como também é ilimitado esse reino dos céus. Então, eu preciso ampliar esses recursos
de bondade para com todos, para que eu possa merecer, né, participar, me sintonizar, dar outro significado à vida, para que eu possa me integrar ao reino dos céus. Por isso Jesus afirmava, né, que eu vos darei vida e vida com abundância. E sem a compreensão, sem a vivência, sem o conhecimento do reino dos céus, a nossa vida fica reduzida, a nossa vida fica limitada. Então, à medida que eu amplio o meu leque de relações com as pessoas, eu também vou me integrando, talvez inconscientemente, com esse reino dos céus, já que não há ninguém que tenha um regime preferencial para sintonizar com o reino dos céus, né? Então, é necessário que eu tenha bondade para com todos, né? Que aqui é um resumo da caridade. E a caridade é uma palavra também derivada do amor, né? Amor e caridade são palavras semelhantes, apenas com grafia diferente. Então, eu preciso ter bondade para com todos, para que eu dê significado ao reino dos céus. No segundo ponto, eu preciso ter indulgência com as alheias imperfeições. E esse é um desafio, né? Porque o nosso grande propósito aqui na Terra é nos habilitarmos para convivermos uns com os outros. Esse é o grande desafio, inclusive de nós religiosos, inclusive com pessoas de outra religião. Então, certa vez, um grupo de pessoas surgiu no nosso bairro, lá na região de Terra Vermelha, onde fica a estrada da nossa casa de caridade e oração desde 1994, e eles queriam, então, prestar um serviço de caridade na nossa casa. Nós somos espíritas, nós nos apresentamos como tal, e eles falaram, nós somos de uma religião de matriz africana, você se importa? Eu falei, não, se você quer fazer a caridade não tem religião, não tem fé, né? Deus não tem preferência, o que vale é o ato, o que vale é o bom coração. Então, vocês são bem-vindos. Eles entraram uma comitiva, umas 15 pessoas, né? Aí chegaram, nós sentamos, conversamos e tal, e de fato eles fizeram a parceria conosco durante quase 2 anos. Quase 2 anos. Depois teve a ruptura com relação à administração do espaço deles, e alguns se afastaram, mas antes disso, eles foram lá na Casa Espírita e convidou, na época minha esposa era vice-presidente, eu era presidente, e para que a gente fosse lá conhecer o trabalho deles. A entidade espiritual deles, né, o Preto Velho, queria que a gente fosse lá para conversar com a gente, né, para dar orientação mais diretamente. E então eu falei com a minha esposa, vamos. E ela, sim, né, de família tradicional evangélica, né, que tem uma grande resistência com relação às demais religiões que não têm a visão da vida evangélica, ela ficou com tanto resistente. Falei, não, fica tranquila. Você já vai chegar lá para ver o Preto Velho, você já vai chegar lá acompanhada de outro Preto Velho, que está com você há muito mais tempo. Então, o que você vai ver não tem problema, né? Você já está acompanhada com um. Ela se relaxou mais, nós fomos e tal, sentamos lá, né? E conversamos com o pessoal, e depois a moça lá que coordena o trabalho falou assim, Paulo, o Preto Velho, a entidade quer falar com você. Eu falei, prontamente, levantei, fui lá. Aí o médium que estava incorporado, né, do Preto Velho veio e me abraçou. Como eu sou do abraço mesmo, aí me abraçou, também abracei, ficou tudo certo. Mas ele falou no meu ouvido, Paulo, cuida dos seus rins, porque os seus rins estão todos comprometidos. Falei, mas como? Aí depois que ele soltou e tal, só falou isso comigo, mais nada. Aí me soltou e tal, eu voltei a sentar, fiquei pensando, falei, gente, como? Aí eu lembrei de algumas fisgadas à noite que eu sentia na lateral, nas costas, que eu faço ciclismo há muitos anos, como forma de atividade física. E eu achava que era pela prática de ciclismo intensa que eu sempre fiz, e tinha alguma lesão muscular, essa lesão muscular estava me incomodando. Então, dava muita importância, eu não ia visitar lá, consultar o plano de saúde e tal, para ver se tinha algum problema, achava que era puro problema de ordem de excesso de atividade física. Mas não, eram os dois rins mesmo que estavam com problema. Quer dizer, se eu tivesse preconceito, achando que o reino dos céus só está dentro do espiritismo, hoje eu estaria fazendo hemodiálise já há mais de 5 anos, né? Por preconceito religioso. Então, para a gente ver a realidade que a gente conta, da praticidade de uma situação que ele não me conhecia, ela não me conhecia, ninguém lá me conhecia, nem a minha esposa sabia das minhas dores, que eu não contava, porque eu não sou de contar minhas dores para ninguém, raramente eu conto, eu sofro em silêncio, calado, se eu não tenho solução, não fico me queixando, entendeu? Então ninguém sabia. Como é que ele sabia? Né? Então, graças a Deus, hoje eu não faço hemodiálise, graças ao Preto Velho. Né? Então, foi uma comunicação de saúde de um Preto Velho para um Preto Novo. Né? Então, ficou tudo em casa, ficou tudo certo. Então, para a gente ver, é lógico, cada um tem a sua preferência de fé ou busca o seu reino dos céus. Né? Mas aquele que está no reino dos céus, que ele opta, ele está optando porque ele sabe que ali existem critérios, regras, princípios, normas, orientações, diretrizes, doutrina, e que ele vai precisar seguir.
né? Sobretudo, todas essas questões de cunho espiritual, não de templo. A gente não pode confundir regra de templo com regra espiritual, né? Por isso, muitas vezes se converte ao cristianismo e não à religião, porque a religião tem a sua série de dogmas, uma série de regras que são de cunho material criada pelos homens. Quando a criatura se cristianiza, ela se cristianiza ou desperta para a religião através da orientação cristã, o que é completamente diferente. Então, esse é o papel do espiritismo: cristianizar as criaturas e espiritualizar as criaturas para que elas se subordinem aos benfeitores espirituais que estão a serviço de Jesus e não se subordinem aos homens. Porque regra todos devem seguir, né? Tanto na terra dos homens como no mundo espiritual no céu, que é do mundo que é dos benfeitores espirituais. Então, a gente vai estabelecendo essa diferenciação, né? A gente ter essa conduta de bondade para com todos, né? De perdão das ofensas e de indulgência com as alheias imperfeições. Mas por que isso é importante? Por que essa regra é fundamental para a criatura que busca esse reino dos céus? Porque o reino dos céus ele não tem uma entrada gratuita. Todos nós, quando buscamos formação, nós o fazemos de forma voluntária. Nós fazemos ou de forma a experimentar para ver se funciona, ou de forma a consultar alguma necessidade que a gente tenha, ou de forma de se preparar para estabelecer um compromisso permanentemente com esse reino dos céus. Porque esse reino dos céus, ele não tem ruptura, não tem interrupção. Quem faz essa ruptura, quem faz a interrupção somos nós. Desiste, desanima, deixa de seguir as regras. Então, nós, da parte material, é que fazemos a interrupção com esse reino dos céus. E quando a gente causa essa interrupção, quem deixa de ser beneficiado somos nós mesmos. Porque para entrar de porta desse reino dos céus, há uma necessidade insubstituível: a renovação da criatura. Porque sem renovação, ela não consegue se integrar ao reino dos céus. Da maneira como nós chegamos ou pretendemos esse reino dos céus, se a maneira como éramos anteriormente está em consonância com o reino dos céus, com as verdades estabelecidas, ótimo, o que nem sempre acontece e raramente acontece. Por isso a necessidade de renovação. Mas se a minha conduta, se os meus hábitos, se os meus sentimentos, se os meus pensamentos, se as minhas emoções são contrárias ao que estabelece o reino dos céus, eu preciso me adaptar a elas. Porque eu não vou trazer o reino dos céus para mim. Eu estou descobrindo ele em mim. E não foi eu que o coloquei ali, foi Deus que o colocou ali. Então, o reino dos céus é segundo a vontade de Deus e não a vontade de nós que somos homens. Por isso, muitas vezes, há decepção religiosa, porque a criatura adere à religião, adere ao templo, mas não adere à verdade espiritual. Não faz a renovação, não faz a transição do homem novo para o homem velho. Logo, ele quer se manter numa informação que renova com os mesmos hábitos que ele tinha, possuía anteriormente ao travar ou pretender travar contato com o reino dos céus. Logo, que o resultado será pífio, ou será muito pequeno, ou será nulo, e ele ficará sempre naquela expectativa de que a religião não corresponde aos seus objetivos. Mas não há um casamento, não há uma comunhão, não há um estabelecimento de contato, uma sintonia, para que haja a produção do resultado que se quer, né? E a base desse resultado que se quer é uma palavrinha que eu chamo de forma muito carinhosa, né? É uma baixinha muito essencial, né? E que dá estrutura à vida de todos nós. Ela é baixinha, pequenininha, mas é brava. Quando ela estabelece, ela não volta atrás. É a fé. O reino dos céus só se estabelece com fé. Por isso que tem muita gente que recua do reino dos céus, porque vai ter a obrigação de se reformar, vai ter a obrigação de assimilar novas orientações, vai ter necessidade para alcançar o resultado, se adequar à norma de orientação de origem espiritual e não dos homens ou do mundo. Então ele vai ter que fazer uma renovação, vai ter que mudar os seus conceitos de vida, vai ter que dar um outro significado às suas emoções, aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Porque é isso que mora dentro de nós. Se eu estou buscando o resultado, mas esse resultado vai em contradição àquilo que eu acalento no meu interior, se eu, ao invés de pensar em amor, estou pensando em ódio, se eu, ao invés de pensar em desculpar, eu estou pensando em mágoa, em ressentimento, ou até mesmo em vingança,
Como é que esse reino dos céus vai se estabelecer dentro de mim? Como é que ele vai brilhar? Como é que ele vai se ramificar, se apresentar dentro de mim? Já que eu guardo emoções, sentimentos e pensamentos que são, né, contraditórios com esse reino dos céus que prega para nós a lei de amor, a lei de caridade, o perdão das ofensas, a bondade para com todos, a indulgência com as alheias imperfeições. Então, é fundamental que a gente tenha a visão dessa ligação como uma necessidade individual. Por isso que a gente colocou no início, né? O reino dos céus, no sentido da astronomia, é um. O reino dos céus, no sentido dos emissários que vêm à Terra para nos trazer a notícia, nos comunicar da informação, é outro. Mas o essencial, o que dá transformação à humanidade, o que transforma o panorama sombrio individual da criatura, é quando ele descobre o que fazer com o reino do céu no seu interior. Nós somos filhos de Deus. Por isso o reino do céu está no nosso interior. No sentido do amor que se expande, no sentido da caridade que é imparcial, no sentido da convivência que dá a oportunidade do outro se refazer do erro que ele cometeu, de ser indulgente e não implacável da cobrança do outro que cometeu o erro para conosco. Não apenas hoje, mas no passado médio ou mais antigo ou mais remoto. Então é necessário que a gente tenha essa flexibilidade interior para que esse reino dos céus também se flexibilize em nosso interior, para que assim haja essa consonância, essa combinação, essa assimilação de princípios, né? Porque aqueles que são opostos, antagônicos, se repelem, aqueles que são homônimos, que são iguais, se atraem. Então, o ódio jamais vai se assimilar com amor, assim como o mal jamais vai se assimilar com o bem, assim como o vício não vai se assimilar com a virtude ou com a vida saudável. É necessário haver modificação para que haja essa assimilação de fluidos. E nessa assimilação de fluidos, você tem um resultado benéfico para a vida das pessoas. Uma das questões interessantes que Jesus tratou com relação ao reino do céu, do trabalho que ele realizava, e ele tinha uma condição muito clara quando ele lidar com as pessoas, e as pessoas o procuravam, né? Diga-se de passagem, na maioria dos casos, e a pessoa chegava procurando ele e perguntava: o que queres que eu faça? Ele nunca ofereceu nada, só falava: o que queres que eu faça? E a pessoa manifestava o resultado que ele queria. Uma dessas pessoas foi o paralítico Natanael Ben Elias, aquele personagem que foi alçado ao telhado de um casebre e depois ele foi baixado dentro do casebre por amigos na frente de Jesus. E ele era paralítico de nascença. E Jesus olhou e perguntou para ele: Natanael Ben Elias, o que queres que eu faça? E ele ficou assim, quase mudo. Jesus falou: queres que eu te cure? E de imediato ele começou a se mexer, porque era a ansiedade dele se movimentar, que ele nunca conheceu a mobilidade, né? ou a autonomia com relação ao querer ir para um lugar ou para o outro, a não ser estar sentado na maca. E ele então manifestou, sem verbalizar, que ele queria a cura. Mas Jesus sabia do resultado daquela cura. E ele então começou a se mexer, dali se ajoelhou e levantou uma das pernas, levantou a outra e começou a se mexer e pegou a cama, enrolou embaixo do braço e saiu gritando de alegria que havia sido curado. Naquele dia, Jesus fez outras curas tais que não foram registradas pelos apóstolos ainda. E no final do dia, Jesus foi para a beira do mar da Galileia e estava lá sentado, pensativo, melancólico, e o Pedro, que sempre acompanhava, ficava com ele até a hora de Jesus voltar para a casa dele, que ele morava na casa de Pedro ainda. E Pedro perguntou: mestre, por que choras? Ele falou: Pedro, choro por ti e choro por eles. Porque lembra aquele paralítico que eu curei, que foi um dos últimos casos? Eu lembro. Pois é. Nesse momento, ele está numa casa de diversão suspeita, junto com mulheres da vida, bebendo e se divertindo, comemorando a cura que recebeu. Ele não entendeu, Pedro, que a cura que eu realizo não é uma cura improvisada. Não se deve colocar vinho novo em odre ou barril velho, porque a fermentação do vinho novo irá romper as tábuas do barril velho. Assim como não se pode colocar remendo novo em tecido velho, porque o exercício da pessoa utilizar aquela roupa com o tempo,
como o tecido é velho, a costura vai se romper e o buraco será maior ainda. Eu não vim para curar corpos, São Pedro, eu vim para curar almas. Então, antes de curar corpos, eu preciso curar a minha vida. E assim que eu preciso curar a minha vida, eu preciso estabelecer na minha intimidade uma sintonia, uma semelhança de fluidos do mundo espiritual com o que eu tenho no meu interior. Porque o reino dos céus traz esse significado de transformação, de melhoria, de renovação, desde que eu queira, de fato, estabelecer essa sintonia com o mundo espiritual ou com o reino dos céus. Então, há essa assimilação de fluidos, que são recursos que podem ser espirituais, podem ser mistos, humanos e espirituais, como pode ser também puramente humanos, mas o resultado combinado, o resultado é sempre aquele que se busca, o que se alcança a curto, a médio ou a longo prazo. Porque nem sempre o resultado que buscamos, ele vem de forma imediata. Porque, por vezes, nós somos devedores há séculos, há milênios, e que viemos construindo esse patrimônio negativo ao longo das nossas condutas, ao largo, distante desse reino dos céus. E, logicamente, que não se provisa uma renovação de forma instantânea. Né? É um trabalho de se esvaziar aquilo que é negativo e se preencher com aquilo que é positivo. E esse trabalho demanda tempo. Né? E também se tem recaídas, porque a criatura habituada com certos comportamentos, ela vai ter que fazer um esforço gigantesco para não cair em tentação, conforme dizia Jesus. Me livrar do mal, mas não nos deixei cair em tentação, porque se retorna à mesma situação anterior. Então, esse reino dos céus nos traz esses pré-requisitos. Por isso que, em muitas situações, as criaturas se desencantam com a religião, porque falta essa visão espiritual, essa visão mais completa, essa visão mais lógica, mais lúcida com relação à religião. Hoje, a própria medicina vê ainda o espiritismo, né, muitos profissionais da saúde, tanto mental quanto fisiológica, orgânico-física, como um coadjuvante da saúde mental ou orgânica em termos religiosos, né? Porque ele faz lá a sua anamnese, né, conversa com o paciente, faz a indicação da medicação, mas sempre pergunta, qual é a sua fé? Você tem religião? Você ora? Né? Porque é ainda uma condição coadjuvante à necessidade de reverter o estado de enfermidade ou de doença da criatura, mas daqui a mais um tempo, na verdade, quem será coadjuvante será o conhecimento humano, porque o conhecimento espiritual ele pode muitas vezes surpreender diante da precariedade do conhecimento espiritual por parte daqueles que curam só os corpos, mas não curam a alma. Então, o importante não é apenas curar os corpos, é fundamental curar as almas, curar os espíritos. Essa é a grande questão. Então, a criatura, quando imagina que estabeleceu ou restabeleceu o contato com o reino dos céus e supõe que, da maneira como ele escolheu a sua conduta, sem se renovar, e isso está consagrado ou está assegurado, no mundo espiritual ele tem um grande desencanto, porque, na verdade, ele ficou apenas na intenção. Ou criou uma lei própria do reino dos céus que não tem ligação, não tem sintonia com o reino dos céus. Então, logicamente, ao chegar no mundo espiritual, ele vai se decepcionar. Né? E em qualquer religião, em qualquer campo da fé, inclusive nós espíritas. Ele pode se desencantar, porque achou que seria uma coisa, seria outra. Quando eu conheci o espiritismo, né, eu era muito empolgado, então eu já pensava assim, nossa, eu já estou com um lugar garantido no nosso lar. No início, né? Já estou com um lugar garantido no nosso lar. É só desencarnar e, apareço no nosso lar. Aí eu fui conhecendo o Espiritismo, falei, gente, nosso lar está a quilômetros, a milhas, anos-luz de distância de mim, coitado de mim. Né? Então a gente põe o pé no chão. É o que os psicólogos chamam de lúcido, orientado e localizado. Né? A gente não pode estabelecer uma fantasia, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido dos resultados que a gente quer. Né? O mundo espiritual não nos atende por exigência. Ah, eu quero que aconteça. Não, não é assim que vai acontecer. A autorização, o recurso necessário é autorizado, permitido e admitido pelo mundo espiritual e não exigido pelo mundo material. Tá? Então a gente pode fazer uma inversão de valores quando não alcança aquele resultado. E o resultado nem sempre é imediato, porque há pessoas que muitas vezes, ao não ter o resultado que se julga pretendente ou merecedor, e se julga então injustiçado e fica de mal com Deus ou fica de mal com a religião. Não, lá eu não volto mais.
eu tentei um monte de vezes, né, fiz meu esforço e tal, né, e o resultado não veio. Porque a coisa não pode ser calculada. Quanto menos a gente calcula, mais o resultado vem. Quanto menos a gente imagina que não vai acontecer, ele acontece. E quanto mais a gente quer que acontece, ele não acontece. Porque é uma exigência. Essa é a grande questão. Porque primeiro nós temos que ter o reino do céu no nosso interior, para depois o resultado vir. Se o resultado vir, mesmo que eu não faça o esforço necessário para que esse reino dos céus possa crescer, frutificar no meu interior, é porque é uma oportunidade de despertamento que a gente tem. Né? É uma moratória que a gente tem. Ó, vamos interceder a favor dele, porque ele já está fazendo o esforço dele, vamos dar apenas uma amostra grátis para ele. Mas não é tudo. Então a pessoa ganha uma amostra grátis e fala assim: agora não preciso mais. Não tem aquela história? A pessoa obtém um resultado, vira as costas para Deus, vira as costas para a religião, não quer mais saber de Jesus, porque já obteve o resultado. Né? Então é um resultado pífio, mínimo, insignificante. Né? Ao passo que, se ele continuasse no trabalho espiritual dele, ele logicamente iria alcançar um resultado de maior impacto. O Divaldo Pereira Franco, ele conta experiências assim muito interessantes enquanto está encarnado. Numa das duas experiências que ele contou, ele estava com 80 para 90 anos. Ele está agora com 96 para 97. Então, ele sentiu que ele estava no estado pré-desencarnatório, segundo a palavra dele mesmo, né? Porque ele estava com o fluido vital esgotado, né? Porque é o trabalho que ele faz, é um trabalho infatigável, constante, sem descanso. Quando não é mediunidade, escrever livro, quando escrever livro, fazer palestra, conferência nacional, internacional, então ele não para. Né? Então tem uma hora que o corpo se esgota. Né? E a gente tem que voltar para o mundo espiritual. Então, ele falou: bom, já que eu estou perto de morrer mesmo, eu vou passar descansado, não vou mais trabalhar. Aí a Dona Jane falou assim: não, você vai trabalhar. Você vai trabalhar e a gente vai dar um jeito nisso. Aí diz ele que dormiu, né, pensando que não ia mais despertar, ele até combinou com, com a Joana de Ângeles, né, então ela falou: então você tem que dar sinal para ver se você está desencarnado ou não. Se você abrir os olhos e mexer na cortina, a cortina não mexer, você já está no mundo espiritual. Se você abrir os olhos, mexer na cortina e a cortina mexer, você está encarnado. Aí ele dormiu e tal. Aí diz ele que lembra assim vagamente, porque o mundo espiritual interfere muito no nosso favor. A gente procura muita coisa no campo visível, no campo das formas, no campo material. Mas no mundo espiritual faz muita intercessão em nosso favor. E ele então conta que foi levado no mundo espiritual, no espaço de tratamento de saúde, e lá com equipamento que ele não sabia definir com as palavras daqui, porque no mundo espiritual tem equipamento que a gente nem faz ideia. A gente não tem nem noção do que eles usam. Né? Alguns médios videntes vêem algumas coisas nas cabines de cura, nas reuniões de obsessão, mas aquilo ali é uma pálida amostra do que existe no mundo espiritual. Então, diz ele que eles colocaram um equipamento nele, e esse equipamento ele via o fluido passando por esse equipamento translúcido, transparente, em direção ao corpo dele, com uma ventosa no seu corpo, creio que nos pontos chaves do centro de força ou dos centros coronários, o fulcro energético, né, que alguns espiritualistas chamam de chakras. Né? E esses pontos são pontos de assimilação ou de emissão de energia. Então, esse equipamento estava com essas partes plugada nesses pontos que a gente identifica como chakras, né? Ou como centro vital, centro de força, o fulcro energético. Então, ele estava sendo energizado. Aí diz ele que quando ele acordou, ele sentiu alguma coisa diferente. Sentiu tão bem que ele fez: não, eu estava tão ruim quando deitei, que agora estou tão bem, eu acho que eu morri. Aí foi na cortina, mexeu na cortina mexeu. Ele falou: de início eu fiquei decepcionado, mas depois eu gostei da experiência. Sinal que eu melhorei. Né? E voltou às suas atividades. Então, quanto de nós já pode estar recebendo recurso espiritual e não identifica? Porque o resultado, muitas vezes, não é aquele que a gente quer, mas é aquele que a gente já está merecendo. Ainda não é o total, é só uma amostra grátis. Mas o mundo espiritual sempre faz intercessão em nosso favor. É gente que muitas vezes que não consegue se integrar a essa verdade. Que nós não somos abandonados por Deus. Nós não somos esquecidos por Jesus. A gente não está ao léu com relação ao anjo da guarda, aos amigos espirituais, aos mentores espirituais. Nós temos uma equipe espiritual imensa colaborando no nosso favor. O que falta na gente é despertar o reino do céu no nosso interior. Porque Jesus fala: e tudo mais você será dado por acréscimo. Né? As bênçãos do céu, como os benefícios da terra. Então é fundamental que a gente compreenda que esse reino dos céus, estando dentro de nós, se nós queremos resultado, é necessário trabalhar nele para desenvolvê-lo. Geralmente, através da adversidade que a gente desperta para o mundo, para o reino dos céus. Né? Como dizia o Francisco de Assis. Né? Senhor, permitiu que eu faça
que eu tenha mais que amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado. É isso? Então, é sempre o oposto, né? Não exigir aquilo que eu acho que eu tenho direito, mas fazer aquilo que eu acho que eu tenho falta. Onde tem inimizade, que eu coloque inimizade. Onde eu tenho ódio, que eu coloque perdão, né? Onde eu tenho escuridão, que eu coloque luz. Onde eu tenho mal, que eu coloque bem. Ou seja, eu tomar a iniciativa de fazer o oposto, que é negativo, que é positivo, porque o que está estabelecido é negativo. Então, se eu quero resultado, eu tenho de criar sintonia com aquilo que é positivo, não com aquilo que é negativo. Se alguém falar algo que me desagrada, eu vou utilizar a mesma palavra, a mesma conduta ou equivalente para poder me defender e também criar uma disputa ou criar uma situação de antagonismo com aquela pessoa que criou uma palavra, uma situação que me desgostou. Então, estou criando uma sintonia com ele no sentido doentio. Eu estou adoecendo o reino dos céus. Eu estou criando um obstáculo, uma barreira, uma resistência entre mim e o reino dos céus. A partir do momento que eu ajo como o outro age, porque ele age impulsionado pelas más emoções, pelos maus sentimentos, pelos maus pensamentos. E se eu estabeleço uma ligação com ele, uma sintonia com ele, logicamente eu estou me comprometendo, justamente como ele também já está comprometido ou está se comprometendo. Então é necessário que haja uma ruptura no sentido benéfico, no sentido saudável. Por isso, os amigos espirituais dizem: o ódio aprisiona e o perdão liberta, né? Assim como o amor. Então, se eu quero o resultado da minha vida, eu preciso fazer exatamente o diferente da minha realidade que eu vivo. Seja no ambiente social, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de vizinhança, das pessoas que convivem comigo. Eu preciso fazer o oposto. Esse é o grande exercício. Porque as pessoas vão passar a reconhecer o reino dos céus, que dá justificativa à religião através da conduta. É a minha conduta que patenteia e que dá autenticidade à religião. Não é o nome religião, ou eu ser religioso, que dá autenticidade ou veracidade à religião, mas a conduta daqueles que são religiosos. Né? Então, isso é fundamental a gente compreender. Por isso, muitas vezes, a visão vazia da religião, a visão vazia do templo. Porque não é ele que te completa, é você que se completa. Ele é o espaço preservado para esse exercício filosófico, para o exercício da transmissão de fluido, de energia, material, espiritual, ou energia mista, em benefício de todos nós, que, aliás, já acontece durante a palestra pública. Os benfeitores espirituais já nos atendem antecipadamente. O que a gente faz depois daqui é acréscimo para que a gente possa até atender as nossas necessidades, que podem não ser completas, mas é um atendimento necessário e contínuo que a gente recebe para desfazer todos os males que a gente fez ao longo dos séculos, dos milênios. A gente vai conseguir isso de maneira imediata, não, gente. Demora tempo. Demora tempo. Né? Por isso que o resultado não é sempre imediato. Por isso que demora. Porque a gente precisa também fazer a nossa parte. Né? Qual é o lema do Espiritismo? Qual é o lema espiritual? Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Mas se eu não faço a minha parte, como é que o céu pode me ajudar? É para pensar, gente. É para pensar. Porque senão a religião vira letra morta, vira palavra vazia. E quem dá vida, quem dá conteúdo à religião, somos nós, que ouvimos, que estudamos, que refletimos, que assimilamos, mas precisamos colocar em prática para ter resultado. Nós não somos espectadores, nós somos protagonistas da própria existência, da própria vida. Não somos espectadores. Nós fomos criados uma cultura religiosa que criou essa situação. Não, eu vou ser servido e os outros vão me servir. Não, nós somos protagonistas da nossa própria vida. Por isso Jesus falava: o que queres que eu faça? E não o que queres que eu faça por você, não o que queres que eu faça. Para que a gente assuma a direção da nossa vida. Mas, ao também receber o resultado, eu preciso agir de maneira condizente àquele que atendeu a minha rogativa, a minha necessidade ou o meu desejo. Agir como ele orienta. Agora que você sintonizou e recebeu o benefício do reino dos céus, tudo mais você será dado por acréscimo, desde que você mantenha a sintonia com ele. Vá e não peques mais, ou não voltes a errar. Né? Para não ter a ruptura com o reino do céu novamente. E acontecer coisa pior do que já acontecia antes. Então é a manutenção. E não receber o benefício e depois desaparecer, porque o benefício foi alcançado. Logicamente que esse benefício vai se diluir, vai desaparecer ao longo do tempo, e aquele mal que se
pensa ter debelado, ter curado, vai voltar com muito mais intensidade, né? É igual o médico que receita a medicação para o paciente, né? A, a, o produtivo, né? E muito benéfico, né? O setor científico, médico e também da indústria farmacêutica, né? Então, quem está com dor, quem procura um profissional, sabe do papel deles para reverter muitas situações que a gente tem, embora ele não tenha alcance total, né? Porque ainda não tem visão espiritual, né? Também são contidos pelas regras da próprio exercício da profissão, que eles não podem fazer certas coisas porque eles são limitados. Se pudesse, talvez até fizesse, de acordo com a orientação religiosa, mas não podem por causa das regras que são estabelecidas. Mas, mesmo assim, eles trazem benefícios para nossas vidas. Para no limite que ele não pode ultrapassar, porque cabe agora à religião complementar essa parte que falta para que a criatura possa reconstruir a sua vida mental, a sua vida, a sua saúde orgânica ou corporal, para que ele possa, então, estar reintegrado de forma saudável com o reino dos céus, né? Não esquecendo que a promessa dos amigos espirituais, que não é apenas uma promessa, é uma realidade, que a gente está vendo construída agora gradativamente, né? Através do trabalho integrativo, não apenas da questão da saúde mental, da saúde orgânica ou corporal, mas também das informações, né? Estão se trocando informações, estão se somando os benefícios, todos em proveito do ser humano em evolução. Para que na próxima etapa, que é o mundo de regeneração, que será esse mesmo planeta, com nós mesmos agora transformados, agora conectados, agora sintonizados com esse reino dos céus e as moléstias orgânicas, tanto também as mentais, irão desaparecer. Não por mágica, mas porque aqueles que ficarem, permanecerem habitando esse planeta, estarão o fazendo com sinceridade de propósito. E onde há sinceridade de propósito, há resultado. Então, nesse sentido, nós estamos construindo um mundo novo para todos nós, no sentido espiritual, no sentido material. As mazelas que nós vemos hoje, que parecem nos ameaçar, parecem colocar em perigo a vida social, ela é provisória, ela é precária em relação ao mundo espiritual, não dura muito tempo, só o bem é permanente, só o amor vence, só o equilíbrio estabelece cidadania, o desequilíbrio jamais. Ele pode se apresentar provisoriamente, ele pode ter uma pretensa ou pseudo-cidadania, mas jamais se estabelecerá. Então, o reino dos céus é o reino de Deus, é o reino do amor, é o reino do equilíbrio, é o reino da misericórdia, é o reino da compaixão, mas o reino do convite para o nascer de novo. É o reino do convite para o ressurgimento da fé, da confiança em Deus, da misericórdia consigo mesmo e do alto amor, para que a gente vá e não peques mais. Então, essa é a nossa contribuição na tarde de hoje, com relação a esse reino dos céus, que tem muito mais informação e que a gente poderia aqui enumerar uma série de questões que estão ligadas nessa aliança prevista pelo Evangelho segundo o Espiritismo entre a ciência e a religião, porque no campo da fé, que também diz respeito à religião para o resultado que se busca, também se busca na questão filosófica. Hoje, nos Estados Unidos, se tem a filosofia clínica, que ajuda as criaturas através da logoterapia, ou seja, da cura pela palavra, deixar a criatura se expressar, expressar os seus males, os seus incômodos, as suas emoções, para que a criatura possa, então, se reequilibrar, né, para fazer um complemento com as religiões. Então, tudo aquilo que nós falamos anteriormente se conjuga para somar no benefício da população encarnada, porque esses recursos são especificamente para nós que estamos encarnados, as almas, não os espíritos. Aqueles que estão no mundo espiritual, eles podem até receber alguns recursos na nossa realidade material, mas aqueles que estão desencarnados, os recursos que eles necessitam, na verdade, estão no mundo espiritual, porque lá é a realidade deles, lá é o plano que eles vão receber os recursos, com benefícios muito positivos que eles desconhecem e que darão segurança, proteção e nova oportunidade de aprendizado para todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados que estamos em evolução. Que Jesus, o nosso mestre de todos os tempos, nos abençoe e nos fortaleça, como sempre tem feito, para que possamos criar cada vez mais dias melhores e dias permanentes no bem, na paz, na luz e no amor. Que Jesus nos abençoe. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras. Eu fiquei aqui pensando no trabalho nosso aqui, né, na casa, né, porque quando nós adoecemos, né, nós estamos saindo desse vínculo, né, e a hora que nós chegamos aqui na casa, essa primeira palestra aqui, né, é onde a gente pode estar nos fazendo a conexão, é onde nós aprendemos,
nós escutamos, nós pensamos, nós refletimos, né? E eu começo aqui o tratamento. Lá dentro é só aquela partezinha que Jesus só tirou, né, momentaneamente. Aquilo daí, quando ele contou do exemplo do paralítico, né? Ele só tirou ali. Mas se você não muda o seu padrão, se você não muda a sua conduta, ela retorna. E é onde a gente causa aquelas dores no pai, né? Porque ele, poxa, meu filho ainda não entendeu a lição, né? Aquele problema daquela saúde era só para despertar dele, para ele retornar à casa do pai, retornar ao reino, né, do pai. Então, que a gente possa aproveitar muito mais essas palestras aqui, observar. E lá dentro, nas salas de tratamento, as músicas, quando nós cantamos, observe as letras. Porque às vezes as letras das músicas, às vezes não, sempre, elas estão querendo dizer algo para nós. É aprendizado. E na sala, no tratamento da desobsessão, que nós precisamos continuar aqui, esse estudo que continua é o nosso tratamento, para que a gente possa cada vez se melhorar mais. Então, muito, mas muito obrigado mesmo pelas suas palavras, tá? Passo agora para a prece final. Paulo Henrique, gratidão por suas palavras e que você retorne ao seu lar em paz. Agradecemos ao Pai maior, agradecemos Jesus, a espiritualidade amiga que se encontra desde ontem, preparando a casa, preparando todos que estariam aqui desencarnados e encarnados. Vamos buscar o reino de Deus, o reino dos céus, aqui dentro de nós. Como bem disse o Paulo, está aqui, está na nossa consciência. Por isso, meus irmãos, pedimos para cada um de nós hoje esse despertar, o despertar do amor a nós mesmos, para que possamos doar amor, paz, tranquilidade, serenidade a todos que nós encontraremos pelas nossas vidas. Agradecemos por tudo e por tanto, que assim seja.